Olá, bom dia, oitavo ano. Então vamos nós para a última aula da semana, não é? Essa aula de hoje é o capítulo 5. A gente vai falar sobre o sistema urinário, tá? Então vamos lá. Antes da gente começar a falar dos órgãos do sistema urinário, vamos falar um pouquinho das excretas, né? Excreta é qualquer substância tóxica que precise ser eliminada. Então, no sistema urinário, a gente vai ter a formação da urina, que é um dos tipos de excretas conhecidos. A gente tem outros exemplos aqui, ó, que é o suor e o gás carbônico proveniente da respiração, ou seja, o processo de expiração que você exala o gás carbônico é uma excreta. E aqui a transpiração humana, né, falando do suor, que tem, né, toda a parte da pele, né, que é responsável pelas glândulas que eliminam o suor junto com toxinas e também o suor como método de controle de temperatura. Isso é muito importante também, tá? Então, no sistema urinário, a gente tem os órgãos, tá? Que tá todo mundo aqui bonitinho. Então, órgãos do sistema urinário são os rins, esses mais escuros aqui, que é um órgão duplo. Os ureteres, que são esses canais que vêm dos rins e vão cair aqui na bexiga, também são dois. A bexiga urinária e a uretra, tá? E qual é a função do sistema urinário? Então, a função é filtrar o sangue. Quando eu digo filtrar, é todo o sangue. Todos os litros de sangue que o seu corpo tem circulante passam pelos rins, tá? E também ele formar e eliminar a urina. Então, gente, aqui nesse esquema vai estar mostrando as partes que compõem os rins, né? Então, é um corte aqui transversal e aqui está mostrando tudo que compõe dentro dos rins. No número 1, ó, se você observar aqui, ó, tem aqui essa membrana dos rins aqui, né? O número 2 está representado as pirâmides renais. Isso é muito legal porque é dentro das pirâmides renais que estão isso aqui, ó, esse néfron, tá? Esse néfron é a estrutura em canais que tem dentro de cada pirâmide renal. Os néfrons, gente, são inúmeros, milhares de néfrons que compõem os rins. Assim como a gente estudou lá o sistema respiratório, onde os alvéolos pulmonares são milhões de alvéolos pulmonares que estão dentro dos pulmões, os néfrons também, tá? São as menores unidades dos rins e é por aqui que vai estar passando o sangue para ele ser filtrado, tá? Para as substâncias ruins serem eliminadas e substâncias boas poderem ser reaproveitadas. Essa veia renal aqui que está mostrando no 4, tá vendo? Ó, a veia está jogando aqui aquele sangue venoso, tá? E ele vai depois recolher esse sangue que foi filtrado para jogar de novo lá no coração para ser bombeado, tá? E a bexiga é onde vai ser armazenada a urina, ou seja, a excreta, que não toda a parte tóxica do sangue para ser eliminada. Então vamos acompanhar aqui, ó, o caminho da urina, tá vendo? Ó? A urina é então produzida lá nos rins, não é isso? Então, depois de produzida, ela vai ser encaminhada pelos ureteres, segue as setas, ó. Ela é encaminhada pelos ureteres até cair na bexiga. Caindo aqui na bexiga urinária, a bexiga é um órgão só de armazenamento temporário, até o momento que ela encher num limite aonde você vai ter a vontade de urinar e vai eliminar. Então, ó, a micção aqui, o que é a micção? É o ato de eliminar a urina, né? Fazer xixi. Então, essa micção, ela é controlada por algumas células que estão dentro da própria bexiga. Então, aqui, ó, tá vendo essa camada aqui por dentro? Ela é cheinha de células. Essas células, elas vão identificar quando a bexiga, ela está numa quantidade de urina máxima, né? A bexiga ela é capaz de comportar entre 700 a 800 ml de urina. Quando começa a chegar perto desse limite, essas células vão enviando mensagens para você, para o seu cérebro, né, de dor, com aquela vontade de urinar. E aí você vai pro banheiro e vai eliminar. Então aqui, ó, se você observar nessas duas partes aqui, ó,
como se fossem feixes de músculos, né? São os esfíncteres. Os esfíncteres são músculos que dão esse reflexo de vontade de urinar, tá? Esses esfíncteres aqui, quando o bebezinho é bem pequenininho, não sabe ainda pedir, não controla, então por isso que a criança não tem controle. Ao passo que vai crescendo, você vai como se estivesse educando o seu cérebro a identificar a hora de fazer xixi, que é a hora de ir no banheiro, né? Cálculos renais. Então, ó, aqui nessa imagem é uma radiografia onde a pessoa tirou aqui na parte dos rins, ó, isso tudo são pedras. Cálculos renais, gente, é a mesma coisa que pedras nos rins. Então, essas pedras elas vão ser formadas pela quantidade de sais que a sua urina vai ter. E esses sais que estão lá dentro da urina vão ser provavelmente ligados ou à medicação que você está usando, ou à alimentação, principalmente, né? Ou uma má alimentação, obviamente, ou algum outro problema que esteja acontecendo no seu organismo. Mas os cálculos normalmente são formados por sais, minerais ou ácido úrico também. A infecção urinária, essa parte aqui é muito importante da gente falar, porque a infecção urinária ela pode atingir locais do sistema urinário diferentes. Então, o que a gente vê aqui essa placa, olha, essa placa é uma cultura de bactérias. É o exame que a gente conhece muito bem, em algum momento da vida de vocês, você já deve ter visto, é a cultura, o antibiograma, que em laboratório a gente faz esse teste para identificar se a sua urina tem bactérias e identificar quais os antibióticos sensíveis àquelas bactérias. Então, normalmente, a maioria das infecções é ocasionada pela Escherichia coli, que é uma bactéria que está presente no intestino. Ou seja, é um local onde ela está presente e não causa problema nenhum. O problema é que quando a Escherichia coli está em outro local do organismo, ela causa problemas sérios, infecções sérias. No caso das infecções urinárias, elas podem ter inúmeros, assim, pode ter vários jeitos de você desenvolver. Uma dessas maneiras é você se limpar incorretamente quando vai ao banheiro fazer o número 2, né? Então, tem que prestar atenção na contaminação, porque isso pode causar a contaminação pela Escherichia coli, né? Presente nas fezes. Ou outro motivo que possa estar ali propiciando o desenvolvimento dessa bactéria. Então, a cistite, né, o que está mostrando aqui, a cistite é uma infecção que atinge uretra, ureteres e bexiga urinária. Então, se a gente for lembrar lá em cima, ó, uretra, tá vendo aqui? Ureteres e bexiga. Quando a infecção por essa bactéria está aqui, a gente chama de cistite. Então, a dor a urinar, ardência, né? Aquela, uma micção difícil, onde você sente que vai no banheiro toda hora e só pinga xixi. Normalmente, às vezes, está muito escuro a urina, ou às vezes até sai sangue, ou sai até uma substância assim como se fosse um pus, né? Esbranquiçado. Isso tudo indica infecção urinária por cistite. A pielonefrite é aquela mais perigosa, porque ela vai atingir os rins e os néfrons. Então, aí você já tem outros sintomas, como a região na dor nas costas, na região lombar, febre, porque a febre indica que o seu corpo está sendo acometido por algum micro-organismo, e um mal-estar muito grande. Então, essa aqui é a mais difícil, né? Não é mais difícil de ser curada, porque existem muitos medicamentos bons, mas a questão é que bactéria no organismo, ela pode ir para qualquer lugar. E isso é que é o mais perigoso, tá? Hemodiálise. Então, na hemodiálise, quando você comprometeu toda a parte de filtragem dos rins, né? Os rins pararam de funcionar, é isso aí. A hemodiálise é um tratamento onde o paciente que não tem função renal, ou seja, ele não tem, os rins não funcionam, não filtram mais nada, ele vai de 3 a 4 vezes por semana num hemocentro, ou seja, num local, um hospital preparado para isso, e ele vai se submeter a essa máquina, que é a máquina de hemodiálise. É uma máquina que vai fazer a função dos seus rins, ela vai filtrar
todo o seu sangue. Então, ele tá aqui, ó, com essa agulha aqui no braço, porque a máquina tá puxando todo o sangue dele, e o sangue dele tá passando por dentro dela, e ele vai voltar para o corpo da pessoa, só que livre de toxinas, tá? Para fazer o trabalho que os rins fariam. E é isso, meus amores. Então, vamos tentar fazer os exercícios do livro, tá bom? Vocês vão ter o final de semana aí para poder fazer. Quem não terminou de fazer os anteriores, façam esses. E na próxima semana a gente tem mais aulas novas, tá bom? Um grande beijo para vocês, fiquem com Deus e até mais.